ao segundo episódio do podcast aqui da Tefway, o Papo Wi-Fi, né? Eu sou o Antônio Dias, gestor comercial aqui na empresa, e hoje estamos recebendo aqui o Marcelo Sampaio, do nosso time comercial. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Antônio. Obrigado pelo convite, obrigado por esse bate-papo aí. Espero que a gente possa contribuir com esse podcast, com esse episódio aí, para que a gente consiga trocar umas ideias, né? Boa. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o comercial da Tefway, né? O que faz um comercial da Tefway, suas preocupações, né? O jeito de atender, como a gente leva todos os valores da empresa até o mercado, né? Então vai ser um papo bem bacana. Já aproveito para pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscrevam ali no sininho para estar recebendo a atualização dos nossos episódios, né? Que sempre vão ser papos assim bem bacanas, leves, né? E sempre trazendo alguma informação sobre como nós atuamos e quem nós somos, né? Então, Marcelo, mais uma vez aqui, né? Bem-vindo a esse episódio aqui do podcast, o segundo aqui dessa temporada. E eu queria ver contigo, né? Falar contigo sobre a área comercial, né? A arte de vender usando os propósitos e valores que a gente tem aqui na empresa, né? Como que tu chegou aqui, né? Há quanto tempo está aqui na empresa e como tu vem se adaptando e entendendo a atuação comercial na Tefway? Bom, eu já estou na Tefway há um pouco mais de 1 ano e meio, né? Eu já conheci a Tefway de anos passados, né? Tive uma amizade com o Gustavo conta um pouquinho para nós, Então, até porque o próximo episódio vai falar sobre história, né? Conta um pouquinho, abre um parênteses aí, conta um pouquinho de como tu conheceu o Gustavo, que foi o fundador aqui da empresa, né? Conta um pouquinho para nós. Bom, na verdade foi um episódio peculiar, assim, né? A gente se conheceu num curso de educação de filhos. Boa. Então, na época eu tinha a minha filha bem pequena, né? Tinha 1 aninho e pouquinho, e a gente sempre tem dificuldades, né? Quando chega, ainda mais o primeiro filho, tem dificuldades e gostaria de aprender um pouco mais, né? Em algumas situações que era nova pra gente como casal. E daí um amigo nosso indicou um grupo, começamos um curso e neste curso eis que conheci o Gustavo e a Fernanda lá, né? Foi nesse curso há exatamente uns 18 anos atrás, mais ou menos, 18, 19 anos atrás. E foi lá que a gente começou a ter uma amizade, né? Começamos a compartilhar esse assunto de educação de filhos, né? Participar de vários eventos e participar de cursos também ligados nessa área. E começamos a ter uma amizade desde aquela época, né? Então, eu meio que de longe vinha acompanhando a evolução da Tefway, né? Desde a sua fundação, ali, desde a sua criação, mas acompanhando de longe, não sabia a fundo do que se tratava, que tipo de serviço era oferecido. Uma ou outra vez a gente conversava sobre isso, né? Mas eis que no futuro a gente teve a oportunidade de vir trabalhar aqui. E aí agora, nesse 1 ano e meio que tu estás inserido aqui dentro da Tefway, né, atuando junto com a gente aqui, o que tu percebe, né, na tua atuação, os valores que a empresa tem, que diferenciais ela leva para o atendimento ao cliente, ao parceiro? Então, um dos pilares da empresa é o atendimento, né? Isso foi nítido, assim, o atendimento, a excelência no atendimento. E eu venho percebendo isso no dia a dia, como que a empresa se relaciona, né, com a solução de problemas, né, o apoio ao cliente, o suporte ao cliente, tudo aquilo que envolve o extra produto, o extra vendas, né, tudo aquilo que envolve todo o processo de vendas. Então, é um valor que é latente, né, é alto aqui dentro da Tefway, e a gente vai se inserindo cada vez mais nisso aí e vai tendo isso como ponto principal, né? O atendimento ao cliente é um ponto que destaca a Tefway das outras empresas do ramo de serviços, né? Então, nesse segmento, às vezes uma dúvida sanada
vale mais do que um produto super tecnológico, super avançado, né? Uma dúvida, um suporte bem dado, uma solução de um problema pontual ali. Então, eu acho que isso é um ponto muito grande, muito alto, assim, muito valoroso aqui dentro da Tefra. A preocupação, né? No dia a dia, no nosso dia a dia aqui dentro da empresa, existe realmente uma preocupação com o atendimento ao cliente, independente do produto dele, se é um produto com valor agregado maior ou menor, isso não nos importa, né? A gente vai buscar sempre dar o melhor atendimento. É até engraçado comentar que, curioso na verdade, né? Comentar que normalmente nós atendemos todos, né? A gente já atendeu até clientes ou parceiros que não estavam dentro do nosso sistema, né? Ou seja, não tinham um relacionamento com a gente formal e vieram perguntar. A gente sempre atendeu a todos, né? E grandes parcerias foram fechadas com isso, né? Porque o grande diferencial da Tefra, e realmente, como o Marcelo comentou, é o atendimento, né? Então a gente procura sempre dar o melhor atendimento, seja para um cliente pequeno, para um cliente maior, para uma revenda grande, para uma revenda pequena, não importa. O nosso atendimento sempre vai ser buscar ser o melhor possível, né? E no mercado, na parte de vendas, da qual eu estou à frente aqui na Tefra já há 13 anos, né? A gente sempre procura levar isso também, né? Nós não somos simples vendedores, né? Eu acredito que o nome que mais se mostre para nós aqui, que mais se enquadre no que nós somos, é consultor. Por isso que nós somos consultores Wi-Fi, né? Um consultor que leva soluções, uma gama de soluções. E as soluções nem sempre são soluções que o cliente está enxergando, né? A gente, com a consultoria, a gente pode achar uma outra solução. E nem sempre a solução é a mais cara. Geralmente, a gente busca levar para o cliente o que vai melhor atendê-lo. Às vezes o cliente vem com uma necessidade que acha que precisa de um avião, sendo que um carro atende. E ao contrário também, né? Então, o nosso papel é esse, né? A gente levar o que há de melhor e o que mais sirva para o cliente naquele momento, né? E Marcelo, assim, nesse 1 ano e meio que tu estás na Tefra, foi assim, comparando com o que tu vê no mercado, o que tu já viu no mercado, quais são os diferenciais de um vendedor da Tefra, de vendedores que tu enxerga no mercado e um vendedor da Tefra? Na verdade, os vendedores, a grande maioria de vendedor, está mais preocupado em vender somente, né? Dentro da Tefra, a gente entendeu que o vendedor não é só um vendedor. O vendedor ele tem que prestar todo um atendimento, né? Como você mencionou aí, a gente presta um serviço de consultoria, nós somos consultores, então não é simples fato de chegar lá e eu quero o produto X, vender o produto e está resolvido o problema do cliente. Às vezes ele está procurando uma solução que ele nem sabe qual é, né? Eu sei porque eu já tive do outro lado. Eu sei as dores lá do varejista, eu sei a dor do comerciante lá, já trabalhei em financeiro de empresas, sei as dificuldades que a gente tem no dia a dia e às vezes ele nem sabe o que precisa, né? O cliente final nem sabe que eu preciso resolver um problema, mas que produto resolve esse meu problema? Que ferramenta vai me ajudar no dia a dia aqui a desempenhar melhor aqui meu fluxo de caixa, meu fluxo de recebimento, minha cobrança, minhas vendas, o que eu posso fazer? E é nesse papel que a gente entra. Nós somos uma empresa que oferece soluções, né? Soluções para o meio de pagamento. Então, às vezes, é uma solução que ele nem sabe que precisa. Está tendo uma dor lá, nem sabe que tipo de produto eu vou solucionar essa dor, mas a gente tem esse know-how de saber que tipo de produto vai solucionar aquela dor daquele cliente. Então, aqui dentro da Tefra, a gente consegue... Eu cheguei aqui praticamente cru, né? Sem saber nada do meio, né? Diretamente, mas sabia das dores, sabia do mercado, sabia o que o mercado precisava, sabia
as evoluções tecnológicas, aí, as formas de meios de pagamento, como é feito os recebimentos, né, no dia a dia. Então a gente vai atrelando a experiência do cliente com a experiência de um consultor, de um suporte, né, mais técnico. A gente vai achando a melhor solução com o melhor custo possível, que no final das contas o cliente quer que seja resolvido o problema dele sem que ele tenha um alto custo para aquilo, né? Então, sem que ele possa fazer grandes investimentos, mas que ele ganhe agilidade naquele processo ali. Exatamente. E hoje, nos teus atendimentos, né, tu tem alguma técnica, algum meio que tu acha que é um coringa para te alcançar a venda, atender o cliente? O que mais tem dado resultado assim, no teu discurso, no teu atendimento? Primeiro, a gente tem que entender que a gente resolve problemas dos clientes, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente entender que o cliente vai vir com um problema e a gente precisa resolver, achar uma forma de resolver. Segundo, a gente tem que criar um relacionamento. Que ninguém resolve abrir os seus problemas para quem não tem relacionamento. Isso é na vida pessoal, isso é nos relacionamentos interpessoais, mas nos relacionamentos comerciais também é assim. Você precisa ter um relacionamento, confiar numa empresa, confiar nos produtos, confiar na prestação de serviço, para que você possa desempenhar um bom relacionamento, né? Desempenhar uma boa condição de compra e venda, né? O contrato não é só o contrato escrito, o contrato é todo o processo, tudo que leva a resolver aquele problema, né? Então, eu procuro fazer isso no dia a dia, procuro entender o cliente, procuro entender as suas necessidades, o parceiro sempre a gente faz essa intermediação entre o parceiro e o cliente, né? A gente sempre está procurando sanar os problemas e resolver as dores do dia a dia. Então, ouvir, conversar e perguntar. Então, já emendando nessa tua resposta, então o maior desafio hoje de um consultor Wi-Fi no mercado, qual seria? O maior desafio é saber entender, saber ouvir, né? Eu acho que a venda é um processo emocional. Se você não sabe entender, não sabe o que o cliente está precisando, não sabe o que ele precisa, como que você vai resolver o problema, né? Então, o vendedor ele tem que ter primeiro empatia por aquela dor, né? Ele tem que saber que o cliente procurou a gente ou procurou o parceiro porque ele precisa resolver um problema. Então, a gente tem que entender que esse processo é um processo que depende dessa relação, né? Essa relação sincera aí, essa relação sem conflitos, né? Uma relação honesta, uma relação verdadeira, porque tem problemas que talvez a gente não vai conseguir resolver. E não adianta ficar enganando o cliente, não adianta ficar vendendo ilusões, né? Então, eu acho que é um desafio grande de qualquer vendedor, principalmente aqui na Tefue, é saber que a gente pode entender o que o cliente está passando e mostrar a solução possível que a gente tem aqui. Dentro daquilo que a gente tem aqui, a gente possa dar o melhor para ele, né? Boa. Eu acho que, complementando um pouco do que tu falou, né, o desafio também para a gente, né, principalmente aqui na Tefue, né, é a gente levar ao cliente o entendimento de que custo é diferente de valor, né? Então, tudo tem um custo, né? Uma licença, um serviço, ele tem um custo, mas existe um valor agregado que a gente consegue entregar que é muito maior, né? Então, muitas vezes a gente acaba esbarrando, né, numa concorrência, vamos dizer assim, entre aspas, quando se trata de custo, sendo que quando se coloca na balança o custo e o valor, a gente consegue entregar mais, né? Então, eu acho que é um desafio nosso, no nosso dia a dia, a gente está sempre mostrando para o cliente o valor que a gente agrega, né, como empresa, como instituição, né, a gente agrega nos produtos e serviços que a gente entrega, né? Eu vou até comentar rapidamente aqui uma situação que ocorreu, que a maior venda, né,
não necessariamente a maior em termos financeiros, né? Mas ela foi a maior também em quantidade de clientes. Foi feita por um atendimento, né? Eu atendi um cliente aqui há muitos anos atrás, né? Já estou há 13 anos na empresa, e atendi um cliente e ele não era nosso cliente da base, né? Então ele estava com uma dúvida e tal, pedi um apoio para o pessoal do suporte que atendeu ele, e esse cliente saiu satisfeito com o atendimento que nós demos para ele, mesmo sem que a gente tivesse o dever pecuniário, né, de estar atendendo. E desse atendimento bem feito e também despretensioso, surgiu uma parceria com um grupo de empresas, com vários CNPJs mais à frente, né? Então isso só demonstra o valor que a gente entrega no mercado, né? Baseado nos nossos valores, baseado no Wi-Fi, né? A gente realmente sem uma pretensão de adquirir nada, a gente na época eu nem conhecia, vi ali um CNPJ, uma pessoa que estava precisando de uma ajuda, e a gente foi ali, estendeu a mão, ajudou, né? E acabou trazendo um resultado mais para frente, né? E eu sempre comento isso porque faz parte do nosso DNA, né? A gente está sempre estendendo a mão, sempre ajudando e sempre buscando dar o melhor atendimento. Aproveitando, lembrando, deixe o seu like, assine o canal, né? E dá o joinha ali se está gostando ali. E também comente aí, coloquem sugestões para a gente fazer outros episódios do podcast aqui. Marcelo, e no dia a dia, assim, né, acorda e tal, né, a gente que trabalha com vendas, assim, o que te motiva, né, o que te traz a vir falar com o cliente, né, qual é a tua motivação no dia a dia para estar falando de Tefo e falando de soluções? Bom, eu nesse 1 ano e meio eu gosto muito de trabalhar aqui, né? É um ambiente muito familiar, é um ambiente agradável. Já trabalhei em vários ambientes grandes, multinacionais, né? E outros não tão grandes, outros ambientes conturbados. Então, o que me motiva é saber que a gente tem um ambiente saudável e que a gente pode desempenhar bem o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de atender bem os clientes, de oferecer os nossos produtos, de conversar com os nossos parceiros, entender a necessidade de cada um no dia a dia. Então, isso é uma motivação que a gente tem diária de poder oferecer algo mais, né? Oferecer aquilo que talvez o cliente nem pensava que estava precisando, né? O parceiro talvez estava num dia não tão bom ali e de repente você oferece um leque de oportunidades até financeiras para ele melhorar a sua carteira, para rentabilizar os seus negócios, para ele dar um up na sua renda ali. Então, eu procuro ter essa motivação diária, né? Aqui a gente costuma ter as nossas motivações renovadas a cada manhã. Então, isso é o que me motiva em trabalhar aqui, vir toda manhã, todo dia trabalhar e poder oferecer o melhor para os nossos parceiros e clientes. Boa. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que o vendedor, eu estou nessa profissão há quase 30 anos, né? E eu sempre digo assim, né? Que o vendedor ele tem o poder de se automotivar, né? Ele acorda de manhã, abre os olhos e ele já pensa no que vai fazer. Se ele acordar de mau humor, com o pé esquerdo, como alguns costumam dizer, já é um problema, né? Então ele tem que se automotivar. E da minha experiência aqui, né, compartilhando um pouco com vocês, a motivação aqui é a motivação que tem no nosso DNA, né? Como dizia o fundador da empresa, né? Se você, no longo do dia, né, ao longo de todo o dia, enfrentando todas as adversidades, porque vão vir soluções, novas vendas, e tinha um outro gestor meu que dizia assim, quando você faz uma nova venda, existe um novo problema. Então, né, por mais problemas que venham, entre aspas, né, e em meio a esses problemas e soluções, se você conseguir arrancar um sorriso de uma pessoa ao final do dia, tudo terá valido a pena. Então, a gente acorda na manhã, né? Eu particularmente acordo e espero receber esse sorriso no final do dia e pensar assim, tirei um sorriso, levei uma solução para alguém ficou contente com o serviço, né?
E isso que motiva, né? Então, o comercial, ele tem essa característica, obrigado, é a característica de se automotivar. Então, todo dia a gente se motiva, né? A gente tem as metas, obviamente, a gente tem os nossos sonhos pessoais, as nossas metas profissionais, nossas metas pessoais também, né? Todos temos famílias para sustentar, mas eu acho que o mais gratificante de tudo é quando você acorda de manhã e você tem um propósito, né? Porque aqui dentro da empresa, eu acredito que todos que estão aqui acabam absorvendo os valores e entendam que existe um legado e um propósito, e é esse propósito que faz a gente levar as melhores soluções e ter esse comprometimento em estar com vocês aí no dia a dia, nossos clientes, nossos parceiros, né? E Marcelo, imagina, né, uma situação de um vendedor que está ouvindo esse podcast, né, e é novo, está começando, né? Qual é o conselho que tu daria para ele que vai entrar nessa máquina de moer carne, como diria o outro, né? Porque tem muitos lugares, aqui na Tefway não é assim, mas existem muitos lugares que o pessoal vê assim, que tem aquela meta, bate, né? Temos nossas metas, mas nós temos o jeito Tefway de trabalhar com metas, né? Mas existe em cada lugar, tem a sua característica. O que você diria para alguém que vai começar nesse ramo? Olha, apesar de ser um setor, né, um setor de uma empresa, o setor comercial é um setor extremamente competitivo e é extremamente acirrado, né, as ações e tudo a gente faz para fechar o mês, para começar o mês seguinte. Eu diria que um vendedor tem que ter paciência, né? Eu acho que o vendedor tem que ser paciente e tem que ser seguro naquilo que ele faz. Então, a venda, às vezes, e ainda mais nesse nosso meio, que é uma venda consultiva, uma venda de soluções, de serviços, né? Tem que ter uma paciência, tem que ser resiliente, né? Então, todo vendedor tem que saber que tudo aquilo que ele fizer vai ter um resultado lá no futuro. Então, vá fazendo, vá plantando, vá semeando, né? Que você vai colher. O relacionamento diário, as conversas que você tem, os relacionamentos que você vai criando, os networks que você vai criando, as conversas como você citou aí, às vezes uma conversa ali de uma solução despretensiosa, você pode abrir um leque de negócio muito grande, né? Então, o vendedor ele tem que ser paciente, resiliente, saber escutar, principalmente as necessidades do cliente, dos seus parceiros de negócio ali, entender o que eles estão procurando. Então, eu acredito que tudo isso é uma constância, né? No dia a dia. Se você continuar fazendo tudo aquilo que tem que fazer, né? Tendo paciência, fazendo os teus contatos, as tuas prospecções, né? Conversando com gente, aparecendo, né? Meu avô sempre dizia, quem não é visto não é lembrado, né? Então você tem que aparecer, você tem que manter contato, você tem que retomar conversas que às vezes você não ficou fechada, ficou para trás, né? Então, a dica para os vendedores novos aí, você tem que gostar de pessoas, gostar de resolver problemas. Se você não gostar de pessoas e resolver problemas, talvez você tenha um pouco de dificuldade, né, nessa área comercial. A área comercial depende muito das pessoas, então depende muito da tua estabilidade emocional também, né? A estabilidade emocional conta muito nessa hora, porque você tem que no meio do caos, às vezes, manter a calma e fazer aquilo que precisa ser feito, né? Eu acredito que isso já é um bom começo e tem grande chance de ter sucesso futuro. Perfeito. Então, eu acredito que, resumindo, né, existem pelo menos 3 pilares, né, para um bom vendedor, né? É o relacionamento, né? Então o vendedor ele tem que se relacionar muito bem, tem que buscar estar no mercado, se relacionando, entendendo no mercado, trazendo novidades, entendendo as novidades. Então um relacionamento, verdade, né? O vendedor trabalhar com a verdade, independente do que seja. Se tem um produto para entregar, entrega. Se tem um serviço para entregar, entrega. Se não tiver, não entrega. Se der qualquer problema, como na área de tecnologia,
a gente é muito suscetível a um problema, uma rede que não funcionou, uma internet, tudo acaba impactando na nossa área. Então a gente tem que ser muito verdadeiro e deixar muito claro, né? Eu tenho o orgulho de dizer que a gente tem muitos parceiros que são nossos parceiros por conta dessa nossa transparência e da gente sempre buscar levar a verdade, doa quem doer, não tem problema, né? E existe também, eu falei do pilar do relacionamento, da verdade, e tem o pilar da comprometimento, né? A gente ter um compromisso, saber que quem está lá na ponta, ele está nos acionando, está se relacionando conosco, porque ele tem uma dor, porque ele tem um problema, porque ele quer aquele problema resolvido, aquela dor sanada, ele entende que percalços podem acontecer, mas ele quer saber se no momento que ele teve o problema, ele vai ter alguém para ajudá-lo, né? Aqui dentro da Tefra, inclusive, nós temos uma máxima criada pelo fundador da empresa, que é a gente tem o lema do trapezista, né? Que você sabe que ao saltar lá 30 metros de altura, vai ter uma outra pessoa lá do outro lado que vai lhe agarrar pela mão e não vai deixar você cair. Então, aqui nós somos assim, nós somos os trapezistas. Vocês, nossos clientes e parceiros de um lado e a Tefra do outro. Vocês podem saltar tranquilos que do lado de cá a gente sempre vai estar para amparar vocês aqui, né? Então, Marcelo, eu gostaria muito de agradecer, né, por essa tua participação aqui, né? Foi muito esclarecedor deixar claro para o pessoal como é o jeito Tefra de vender, de negociar, né? E foi um momento assim bastante enriquecedor na nossa trajetória aqui. Eu que agradeço, Antônio. Eu que aprendo muito com você todos os dias, né? Com os nossos colegas aí também, né? Sempre estou aprendendo e é assim, no dia a dia você vai trocando informações. Tem informações que eu posso te oferecer que vai ser útil para você da mesma forma, os nossos parceiros, nossos clientes. A gente tem que ir se conectando e se ajudando aí, né? Para que a gente tenha um objetivo comum, que é todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar contente com o teu serviço, com o teu produto, com o teu problema resolvido, né? Então, eu acredito que esse é um padrão de trabalho aqui na Tefra, né? A gente busca todos os dias sair no final do dia contente com aquilo que foi feito, porque a gente deu o nosso melhor, a gente procurou a melhor solução, a gente procurou fazer da melhor forma possível. Nem sempre, às vezes, dá certo, mas às vezes a gente sabe que deu o nosso melhor. E amanhã sempre é um outro dia, amanhã sempre a gente pode ter uma nova solução, ter uma nova forma de ver aquele problema, né? De resolver, de achar uma solução diferente. E eu acredito que é assim que a gente vai evoluindo como empresa, como área comercial, como parceiros, como clientes, né? E no final do dia, o que deixa a gente feliz é se a gente fez um trabalho bem feito ou não, né? Então, essa é a nossa meta, digamos, né? Nós temos metas financeiras, metas de números, mas a gente tem metas de resoluções de problemas também, né? Digamos assim, metas emocionais. Eu acredito que cada vez que a gente soluciona um problema de um cliente, é um amigo que a gente faz, né? É uma relação que se fortalece, que se torna mais duradoura, e esse é o nosso legado aí por esses anos, e acredito que vão ser por muitos anos pela frente ainda. Boa. Já tem aquele ditado que diz, né? Mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente, né? Isso aí. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado, pessoal. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Muito obrigado. Isso aí.